pessoal! A gente vai ver agora como transformar as lajes. Similarmente às paredes, nós vamos editar as famílias das lajes, dos pisos, para que um detalhamento maior seja feito. A gente tem dois tipos aqui de pisos, dois tipos de lajes, construtivamente falando. Temos as lajes aqui de piso, temos as lajes padrão aqui da casa. Essas lajes, elas são feitas com painéis de 3 centímetros colocados sobrepostos aí, apoiados nas paredes, e a gente vai considerar uma capa em que ficam as treliças e é realizada uma concretagem. Essa capa vai ter 17 centímetros, para dar o total de 20 centímetros de espessura de laje. Já o piso da casa, a gente vai considerar 12 centímetros, porque foi feita uma compactação do solo, então foi feita uma base em concreto magro de 10 centímetros e depois foi executado o contrapiso com 2 centímetros de espessura. Então, a gente vai considerar aqui essa laje de piso aqui com 12 centímetros, segundo esse processo. Vamos começar pela laje padrão da casa Vila Matilde. A gente atribuiu aqui no LOD 200 como um piso genérico de 20 centímetros, então eu vou editar o tipo e vou duplicar e chamar de laje Vila Matilde. Vou editar então para atribuir as camadas dessa laje. A primeira vai ser de 3 centímetros, que vai se constituir das placas, e por cima vai ter a capa de 17 centímetros. Para eu definir isso aqui, eu vou aqui nos materiais aqui, de 3 centímetros, eu vou procurar aqui em concreto, e eu tenho uma opção de concreto placas pré-moldadas. Eu vou carregar esse material aqui. Então, eu vou aplicar aqui concreto placas pré-moldadas, que são os 3 centímetros dos painéis. E nessa camada de 17 centímetros, eu vou pegar o concreto moldado em loco e vou atribuir aqui configurações de representação. Então, no corte, no padrão de corte, se eu ainda não tiver, eu venho na opção concreto e eu vou atribuir um plano de fundo cinza para que a minha representação fique ligeiramente cinza. Feito isso, eu vou pegar essa laje, já está a laje Vila Matilde. Eu não estou vendo esse detalhamento que eu fiz porque o meu grau de visualização aqui está com um grau baixo de detalhamento. Eu vou pôr o médio. E aí, então, eu consigo ver as duas camadas atribuídas. Nessa camada do material da placa, eu vou atribuir aqui uma espessura no padrão de corte. Eu vou atribuir linhas verticais. Eu posso duplicar e chamar esse padrão de achura de placas. E placas eu vou colocar 4 milímetros de distância entre elas, que na escala 1 para 100 representa 40 centímetros. Com isso, aparecem umas divisões, vou tirar a espessura, aparecem umas divisões aqui, representativas aqui dessas placas. A espessura da linha da laje, em corte, ela está muito grossa, então isso eu posso ajustar nas configurações gerais do trabalho. Aqui no item gerenciar estilo de objeto, eu posso configurar como eu quero que todos os elementos do meu desenho sejam configurados por padrão. Então, se eu for na opção pisos, eu vou ter aqui a opção corte, ou seja, quando eu corto um piso, ele está representando com a linha de 4 de espessura. Eu vou mudar para 2, porque eu quero que o piso em corte tenha uma representação de linha um pouco mais fina, porque eu vou atribuir achura, eu vou atribuir essa achura sólida aqui nele. Portanto, o nosso piso ele continuou com 20 centímetros, porém agora com um pouco mais de detalhamento. Eu até sugiro colocar aqui ao lado o LOD 300 para a gente saber que essa configuração já é de LOD 300 e aí eu tenho um detalhamento um pouquinho mais elaborado aqui das minhas lajes. Com relação à minha laje do piso, eu vou editar esse piso, vou duplicar para criar a minha laje de piso. E na espessura, então agora aqui eu vou atribuir, diferentemente daquele primeiro caso, eu vou atribuir 10 centímetros de concreto magro e acima eu vou incluir um contrapiso de 2 centímetros. Então, eu tenho alguns concretos aqui que eu posso duplicar, vou chamar de concreto magro.
Convém eu mudar aqui no plano de fundo a cor para ficar um pouco diferente da outra cor, de representação do outro piso. E o contrapiso eu vou colocar, vou chamar de contrapiso e vou atribuir aqui então uma achura. Vejam que quando ele mudou a espessura de 15 para 12 da laje, ele manteve a parte superior da laje no nível em que ela estava. E ele reduziu a parte inferior. Exatamente isso que eu quero. Eu nunca quero trazer a laje para o nível de baixo. A gente sempre usa a parte de cima da laje como um nível de referência. Então, eu tenho aqui os meus pisos. O que eu preciso fazer agora? Verificar a representação aqui em vista desse piso. Ele está com a representação aqui do concreto em vista. Se eu quiser modificar essa representação no tipo, no material do concreto moldado em loco, eu posso estabelecer aqui no contrapiso, o primeiro plano ele está com essa representação. Então, se eu não quiser colocar a representação em planta ali, eu atribuo aqui ao piso, eu tiro a representação da superfície desse material. E aí, então, em planta, ele não vai aparecer aquela achura de superfície. O que eu preciso fazer é que nas instalações sanitárias, eu preciso incluir um piso de acabamento. Com isso, pessoal, se houver algum ambiente em que eu queira colocar um piso diferente, acrescentar um piso sobre esse contrapiso, eu vou, então, na opção piso arquitetônico. Aqui em arquitetura, quando eu tenho piso, a gente usou até agora piso estrutural. O piso arquitetônico, ele funciona como uma superfície, como um piso sobreposto a esse contrapiso. E no caso, aqui eu tenho a espessura que eu posso atribuir para esse piso. Se for o caso, por exemplo, de eu querer passar uma resina por cima do piso, eu posso criar um piso de resina. Então, eu vou colocar um material aqui de resina. Eu vou duplicar esse material e criar um material chamado resina de piso. E neste material eu vou excluir essa representação de superfície. Esse material resina de piso eu vou atribuir aqui na estrutura e a espessura eu vou pôr 0,3 centímetros. Em primeiro plano eu vou pôr um preenchimento sólido bem clarinho. Vou pegar um cinza e clarear mais ainda. Apenas para dar uma pequena diferença com o resto, com os outros pisos. E na altura do deslocamento, eu vou colocar a espessura que eu atribuí ao piso, para que ele apareça aqui, vejam aqui, para que ele apareça. Caso contrário, ele vai partir igualmente da laje para baixo. E eu quero que ele não fique da laje para baixo, que ele fique acima da laje. Essa camada, então, como ela tem 0,3 centímetros, eu atribuí um deslocamento de 0,3 centímetros. Então, com isso, em planta, eu tenho aqui uma representação dessa resina aplicada. E em corte, eu também tenho, ela tá muito pequenininha, porque ela é muito fina, mas eu consigo visualizar aqui as duas camadas do piso da casa e as camadas aqui da laje padrão. Essa laje também eu vou colocar como laje Vila Matilde. Eu vou aproximar para vocês verem, olha, quando eu trocar isso para laje Vila Matilde, ela já vai ficar com a nova representação. Ok, pessoal? Um abraço!